a exposição ao longo de toda a vida pode acarretar mais para frente, ou às vezes até antes, um problema muito sério, um dos piores, se não o pior câncer. E nós estamos no mês de conscientização da detecção precoce do câncer de pele. A cirurgia ainda está em fase de cicatrização. O procedimento deixou essa marca no nariz da Eliede, de 45 anos. O pior já passou, conta a dona de casa. Ela diz que passou a adolescência e o começo da juventude trabalhando na roça, lá no interior do estado da Bahia. Foram mais de 15 anos de exposição ao sol forte. Essa foi a causa do câncer de pele. Assustei, mas depois me tranquilizei. Assim que eu soube que não era uma coisa que podia ser grave, né? Hoje eu estou bem, fiz a cirurgia, eu estou bem. Dezembro é o mês em que se busca a detecção e prevenção do câncer de pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia escolheu a cor laranja para ilustrar esse período do ano. Em Bauru, o Instituto Lauro de Souza Lima é referência nacional no tratamento da doença, que representa 30% de todos os tumores malignos no país. Um estudo publicado pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, apontou que 700 mil novos casos devem surgir até 2025. As regiões Sul e Sudeste aparecem com maior incidência. Segundo especialistas, não há como frear essa projeção. Esses números mostram situações que já vêm acontecendo há algum tempo, né? Então, nós vamos ter que cuidar desse pessoal e investir na prevenção para o futuro. Então, o câncer de pele se previne com proteção contra a exposição solar, nos momentos em que for necessário, tipo um esporte, sempre com roupas adequadas e o uso do protetor solar. Isso vai ajudar com que esses números caiam para o futuro. Mas essas previsões agora provavelmente são casos que nós vamos ter que enfrentar e cuidar. A boa notícia é que o índice de cura é altíssimo e o diagnóstico pode ser rápido, desde que feito por um médico especializado, diz o dermatologista. Muitas vezes o diagnóstico é clínico. O médico dermatologista treinado, ele consegue reconhecer clinicamente apenas com o olhar a maior parte dos cânceres de pele. Alguns são realmente diferentes e precisam de exames complementares, como pelo menos uma biópsia para análise do material. Dr. Ivander Bastazini Júnior reforça: a prevenção é a única maneira de impedir o avanço do câncer de pele. É um hábito simples, porém necessário. O principal hoje em dia para nós é a prevenção, e a prevenção deve começar desde a infância. As crianças precisam ir para a escola com filtro solar, com roupas adequadas. Nos esportes, todos os jovens e nós também temos que estar sempre com proteção solar, mas quanto antes começamos com essa proteção solar e o uso de medidas físicas, como roupas adequadas, é melhor. Depois daquele que considera o período mais difícil da vida, a Eliede aprendeu a lição e não abre mão dela. Vida normal. Vida normal, sim, sim. Só que sem o protetor, nunca mais. Nunca mais, jamais. Você anda com ele no bolso. No bolso. Ela veio para cá, pegou esse hábito, mas não perdeu, foi o sotaque. Paciente do Dr. Ivander Bastazini, que a gente viu na reportagem, ele também aceitou o convite, encontrou um espaço na agenda para nos atender aqui no Balanço Geral ao vivo. Doutor, sol não é saúde? Bom, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo. Mas o sol é saúde, mas temos que usá-lo ou temos que estar sofrendo a influência dele o mínimo possível, porque ele é cumulativo. Então, se passamos a vida toda tomando sol, você vai ter problemas no futuro. Então, é importante, como eu falei ali, a proteção, o uso de roupas adequadas, chapéu, bonés, quando possível, as camisas hoje em dia com proteção ultravioleta e nas áreas que não podem ser cobertas, a aplicação do filtro solar diariamente, se possível, de duas vezes ao dia, no nosso dia a dia normal, ou a cada 2 horas, quando estivermos em piscinas ou praias. A cada duas horas. Passou, entrou, se banhou, deu 2 horas, reforce o filtro solar. Filtro solar é um advento não tão assim breve na história, já tem algum tempo que nós temos à disposição. Sim, muitos anos já, algumas décadas. Mesmo há aproximadamente uns 40 anos, tínhamos aqueles filtros que eram brancos, que as pessoas passavam no nariz. Exatamente, como se fosse aquele nariz branco de surfista de antigamente. Mas já faziam alguma proteção. Atualmente temos produtos muito
melhores do ponto de vista Que não cosmético. incomodam tanto, porque a Isso. gente se sente encebado quando passa. Hoje já há protetor um pouco mais caros, mas eles trazem pelo menos esse conforto de não ficar, né, melequenta a pele. Exatamente. Então, antigamente você só tinha aqueles protetores muito oleosos que tinham alguns problemas. Além desse desconforto, podiam causar acne ou até algumas outras irritações na pele. Hoje em dia, não. Existe para todos os tipos de pele, alguns voltados especificamente para a pele do brasileiro, que é uma pele mais oleosa e acaba se favorecendo com protetores mais finos, mais leves, que não dão essa sensação de pele pegajosa e acabam tendo uma textura muito agradável para o nosso dia a dia, ainda mais para esse sol todo que você estava falando há pouco tempo. Há casos de câncer de pele que não provocados pelo sol, pela exposição prolongada? Sim, nós temos diversos tipos de câncer na pele. Os mais comuns são desencadeados pela exposição solar, mas nós temos vários outros que não têm uma relação direta com a exposição solar. Mas esses são mas muito menos frequentes do que os relacionados ao sol. E existe um grau de agressividade, né? O câncer de pele, ele chega a ser pior que os outros, doutor? Nós temos alguns tipos de câncer de pele que são extremamente agressivos. Esses geralmente são os que têm origem nas pintas pretas. Por isso a mensagem de que sempre que você tem alguma pinta mudando de cor ou crescendo, você deve procurar uma avaliação do dermatologista. Esses tendem a ser mais agressivos porque eles têm uma facilidade relativamente grande e rápida de dar metástases, ou seja, eles podem mandar células que vão aparecer o câncer em outras áreas do corpo, como nos linfonodos, as ínguas, né, que se diz Debaixo do normalmente. sovaco, na Isso, virilha. exatamente, no pescoço. Aqui, assim, que nem de cachumba. Exatamente. Ou para órgãos distantes, como o pulmão, o fígado e até o cérebro. Carne mole ele pega, enraiza. Exatamente. Rapaz, tem que se cuidar. E nós temos as participações dos telespectadores. A primeira é do Rafael Varoli, de Botucatu. Mesmo que ele passe com frequência, pode vir a apresentar câncer de pele? O protetor solar deve ser encarado sempre como uma peneira. É como se nós colocássemos uma peneira na nossa cabeça que vai peneirar a maior parte da radiação ultravioleta excessiva. Mas aí depende sempre de uma certa tendência genética que nós temos também, e também do quanto ele fica exposto ao sol. Porque, como eu falei, o protetor é uma peneira, ele vai peneirar um pouco, mas sempre alguma radiação a gente vai sofrer o efeito dela. Então, se você fica muito exposto ao sol, mesmo com protetor, pode haver um risco no futuro. Capacidade das crianças, mesmo após longa exposição, de se recuperarem tem a ver com o metabolismo. Mas mesmo com elas, né, esse cuidado agora em férias, passeando, vai para parque, vai brincar, antes de soltar o fio para que ele se divirta, dá essa repassada de protetor, de filtro. Então, os estudos mostram que a maior parte da incidência de radiação ultravioleta que nós recebemos ao longo da nossa vida é durante a infância. Então, é o momento mais importante. É o que planta ali que depois nós podemos colher. É o momento mais importante da gente proteger. Temos que proteger as crianças, já que elas não têm essa consciência. Então, de São Miguel Arcanjo, a participação da Aline, o filho dela, no couro cabeludo, apresentou aos 2 anos, tratou no GEPASS lá em Sorocaba. É verdade que quem teve câncer de pele não pode beber água da torneira, só água filtrada? Uma baita de uma dúvida interessante, Aline. Olha, de alguma maneira surgiu essa informação e nós vamos recorrer ao doutor aqui. Então, que eu saiba, não tem problema, não. Sendo filtrada, fluoretada. É melhor filtrada, mas acredito que a água de torneira não traria problemas quanto ao câncer de pele. Não há relação dessa água que a gente usa para tomar banho, né, alguma nocividade à pele. Não, isso não. Mais uma participação. Obrigado, viu, Aline? De Queiroz, região de Marília, o Paulão, o pai dele está com câncer de pele em tratamento já há uns 5 anos e é uma doença silenciosa. E o tratamento costuma ser assim, doutor, por muitos anos? Então, depende do tipo de câncer de pele
que o pai dele teve. Como eu comentei, nós temos vários tipos de câncer de pele. Feroz é o melanoma. Feroz é um dos mais ferozes é o melanoma, mas não é o único feroz. Mas assim, os cânceres mais comuns, o carcinoma basocelular é o mais frequente, ele é um tratamento cirúrgico na enorme maioria das vezes, e uma vez retirado adequadamente, a pessoa fica livre da doença. O que ela precisa fazer a partir daí é um acompanhamento para a gente avaliar se ele não volta ou se não surgem outros novos em outras áreas do corpo. Dá coceira? Não. Não dá coceira, não dói. Aliás, praticamente nenhum deles dói ou dá coceira. Em geral, são manchas ou lesões que estão crescendo lentamente, isso nunca é rápido, que sangram com facilidade. Então, quando você enxuga com a toalha, o atrito da toalha pode provocar um sangramento leve e que nunca cicatrizam. Essas são as características mais frequentes da gente ver nos mais comuns. Mais uma pergunta, essa da Claudenice, ela tem uma feridinha no nariz, a gente viu a dona Elide. Some, aí volta no mesmo ponto, coça e sangra, mas não cicatriza, tem que se preocupar. Então, a Claudenice deve procurar uma avaliação médica, porque esse tipo de característica pode ser compatível com um câncer de pele. Tem dessas de aparecer e dali a pouco sumir? Ele não some completamente, mas alguns... A mancha. Sim, eles não somem completamente, mas alguns têm um aspecto cicatricial. Então, isso engana a pessoa achando que aquilo desapareceu e fica apenas uma lesão como se fosse uma cicatriz no local, mas ela está ali ainda. Dali a pouco ela reabre de novo. Está fingindo que não, mas pode ser, então cuidado. Exatamente. Doutor Evander Bastazini, muitíssimo obrigado por nos atender na reportagem. Sempre também disponível ele está para participar com a gente aqui. E uma das autoridades em dermatologia, tanto que integra a equipe do Instituto Lauro de Souza Lima. Um forte abraço para todo mundo que trabalha aqui no Instituto Lauro de Souza Lima. Doutor, boas festas, hein? Boas e que venha o 2025 de mais vezes o senhor aqui com a gente.